Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O Brasil está na expectativa por novos avanços da reforma da Previdência. Um texto mais enxuto deve ser apresentado hoje à noite ainda em Brasília. E na tentativa de conseguir mais aliados na votação do texto da reforma da Previdência, hoje foi escolhido o novo ministro da Secretaria de Governo, o deputado Carlos Marum, do PMDB. Nos Estados Unidos, o dia foi de enfraquecimento do dólar frente a diversas moedas ao redor do globo, à véspera do feriado de Dia de Ação de Graças que acontece amanhã, quinta-feira. Frente ao real, a queda do dólar comercial hoje foi de mais de 0,5%. 0,52% foi a desvalorização da moeda norte-americana frente ao real nesta quarta-feira. Dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,23 mais 50. Dólar em queda nesta quarta-feira, 22 de novembro. E o índice Bovespa, que teve 3 altas consecutivas nos últimos dias, hoje operou em queda. Até agora há pouco ele estava muito próximo da estabilidade, com uma queda de 0,09%. E agora essa queda foi acentuada, passou para 0,22%. O principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, termina o dia de hoje. Ele ainda está em fechamento, na verdade. O fechamento acontece às 18 horas, mas neste momento está aos 74.422 pontos. Índice Bovespa até o momento, portanto, em queda. Aumentou um pouquinho, agora foi para 0,23%, mas já desenhando aí o cenário para o final do dia, para o final desta quarta-feira. E a medida provisória que cria o refis do FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, pode perder a validade se não for votada na próxima semana. Em Brasília, a nossa equipe conversou com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Nilson Leitão. Vamos acompanhar a entrevista. Na verdade, o FUNRURAL é um debate tão profundo e tão complicado, porque é um debate de 20 anos. Nos primeiros mais de 20 anos. Nos primeiros 10 anos, tudo foi judicializado e o STF entendeu que era inconstitucional. Que em 2001 veio uma nova lei. Então esse que foi considerado inconstitucional ficou para trás. Essa nova lei também judicializada em todos os tribunais regionais do Brasil e durante esses 16 anos debatendo isso nos tribunais e os produtores, os contribuintes dessa contribuição acostumaram que não deveriam pagar, até porque todos os tribunais deram liminar e suspenderam o pagamento. Depois de 16 anos dessa segunda etapa, já que a primeira já havia sido derrotado pelo STF, resolve tornar ele constitucional. E isso assustou todo mundo, até o governo. Ninguém esperava a constitucionalidade de um programa como esse. Quando o STF decide isso, vai começar a cobrar a dívida. Então nós, do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar Agropecuária, inicia uma luta com a Receita Federal para impedir o lançamento dessa dívida antes de qualquer negociação. Conseguimos segurar por muitos meses. Aí veio o acórdão do STF, veio a resolução do Senado, que pede a remissão das dívidas, mas que não é reconhecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e não dá eficácia a essa resolução para dar essa remissão. Mais um tema que vai ser judicializado no STF. O STF vai ficar com a última palavra. O que sobrou como instrumento do Congresso Nacional foi a medida provisória. Parte do setor não concorda com a medida provisória, mesmo tendo anistia de juros, de multas, de toda a sucumbência, encargos e deixando apenas o valor bruto, né, de todo esse tempo. E fazendo um parcelamento para 240 meses. Acham que mesmo assim os pequenos e médios não conseguirão pagar. Então nós temos duas saídas. Se não votar e cair a medida provisória, vai dia 1º de janeiro a Receita Federal poder lançar toda a dívida, incluindo juros, multas, correções e tudo mais, que é um valor muito alto. E se aprovar, vai já o parcelamento, quem vai ter que aderir a isso até janeiro. Então nós estamos aí numa sinuca de bico, ou seja, numa encruzilhada, onde parte do setor não concorda, outra parte acha que tem que fazer, mas no final das contas, se o Congresso não fizer nada, o que o STF decidir é o que vai ficar prevalecendo, e isso pode ser tanto a anistia, quem sabe ele julgando o recurso, como a cobrança total. E a votação vai acontecer amanhã?
A votação teria que ser até dia 28, senão vai caducar a medida provisória, aí acabou os instrumentos. Caducando a medida provisória, não pode ser editada uma nova medida provisória esse ano e nem o ano que vem. Então, ficaria todos esses devedores na mão da Receita Federal, caso o STF não mude o seu posicionamento. E como que fica, deputado, na Câmara e no Senado? Nós vamos tentar ainda conversar com o ministro Meirelles, né, com a relatora Tereza Cristina, convencer o presidente da República, que já acenou, para melhorar ainda mais a negociação, e vamos tentar avançar ainda mais a negociação para tirar ainda mais esses valores altíssimos que ainda está impedindo muitos de aderirem ao programa. E ainda hoje, a relatora da MP do Fundo Rural, da medida provisória do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, a deputada Tereza Cristina, disse que não há chance de prorrogação. Quem vem por aí agora trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, destacando a previsão para o centro-sul do país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul podem vir a ser prejudicados ao longo dos próximos períodos, porque a disponibilidade hídrica do solo já diminuiu ao longo das últimas semanas por conta do predomínio de tempo mais seco. Agora, os índices de umidade no estado gaúcho ficam em torno de 60% até 70% de umidade no solo. E para os próximos períodos, as instabilidades vão diminuir de intensidade ainda na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Agora, nos próximos 5 dias, até o dia 27 de novembro, pancadas isoladas e fracas em grande parte do estado gaúcho e predomínio de tempo mais seco. As instabilidades mais fortes vão ficar restritas aqui entre a região centro-oeste e sudeste também, alcançando até o norte do Paraná. A partir da segunda semana, um canal de umidade ainda vai garantir pancadas de forte intensidade entre o sudeste e centro-oeste também, alcançando o estado do Paraná. Só que no Rio Grande do Sul, as pancadas seguem fracas e ainda devem persistir de forma mais isoladas, pelo menos durante o terceiro período, até o dia 7 do mês de dezembro. Chuva bastante fraca aqui no estado gaúcho, pancadas mais fortes entre a região centro-oeste e também no sudeste, por conta ainda da atuação dos ventos no alto da atmosfera que garantem a organização de um canal de umidade. Então, ao longo das próximas semanas, os produtores de arroz podem vir a ter problemas em relação às lavouras, porque as instabilidades no Rio Grande do Sul perdem intensidade, a umidade do solo deve diminuir ainda mais e isso pode vir a prejudicar o desenvolvimento das lavouras de arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E ainda falando em arroz, de acordo com o último levantamento do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul, principal produtor de arroz no Brasil, subiu. Ele passou de R$ 37,22 para R$ 37,36, que representa uma alta de 0,38% no dia e de 1,66% no acumulado no mês de novembro, mas que, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, ainda está muito abaixo dos preço que serviria para cobrir pelo menos os custos de produção, que passaria de R$ 40 a saca. E ontem aconteceu uma audiência pública em Brasília para tratar justamente sobre os preços do arroz, sobre essa disparidade que existe entre os preços do cereal no Mercosul. A partir dessa audiência pública em Brasília, um grupo foi formado aí para tratar o assunto nos próximos meses. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os fechamentos do café para esta quarta-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a expectativa de uma safra recorde de café no Vietnã pressionou as cotações do café robusta hoje lá na Bolsa de Londres. De acordo com a divulgação do Rabobank, o país deve colher uma safra de 29 milhões de sacas de robusta. Ficou bem acima da expectativa anterior, que era de 25 bilhões. E isso, é claro, pressiona as cotações. Aqui no painel a gente acompanha de como é que foi essa queda hoje do café robusta, café Conilon, lá na Bolsa de Londres. De olho no painel, começamos destacando o contrato que vence em novembro, que teve uma desvalorização de 1,81% nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor da tonelada para o mês de novembro passou para $1.785.
Contrato com vencimento em janeiro, teve queda de 2,44%, ficando em $1.757 a tonelada, enquanto os contratos que vencem em março caíram 2,18%, passando para $1.744 a tonelada, e os contratos com entrega em maio caíram quase 2% também, 1,95%, ficando com o valor de $1.755 a tonelada, quedas bem acentuadas hoje para o café robusta na Bolsa de Londres. Já o café arábica na Bolsa de Nova York teve um dia de alta. Mais uma vez de olho no painel, começo destacando os contratos entregues em dezembro, que tiveram uma valorização de mais de 0,5% nesta quarta-feira, e nos últimos negócios trazem o valor de $1,24 por libra-peso. Contratos com vencimento em março, alta de 0,27% a $1,27 por libra-peso. Contratos com vencimento em maio, com a mesma variação positiva de março, de 0,27%, com o valor de $1,29 por libra-peso nos últimos negócios. E os contratos com entrega em julho, nós não temos a variação, mas tem o valor de $1,31 por libra-peso, contratos com vencimento em julho de 2018. Café BMF Bovespa acompanhou também essa alta do café lá na Bolsa de Nova York. Os contratos que serão entregues em dezembro subiram 0,62%. No ajuste atual, o valor da saca para esse vencimento é de $153,40. Já nos últimos negócios, ficou 20 centavos acima ainda do ajuste atual. Os contratos com vencimento em março subiram 0,35%, passando de $157,10 para $157,65 a saca do café aqui na Bolsa de Valores. Já nos últimos negócios, a saca para o mês de março ficou com o valor ainda acima, $157,85. Foi o contrato mais negociado para o café hoje aqui na Bolsa de São Paulo. 1.310 negociações para o mês de março. Já os contratos com vencimento em setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, tiveram uma alta de 0,28%, com o valor de $159,15 a saca no ajuste atual, e nos últimos negócios um pouco abaixo, $158,75 a saca para o mês de setembro de 2018. Por último, setembro de 2019, contrato em alta também, de 0,26%. No ajuste atual, o valor para setembro de 2019 é de $170,95 a saca do café, negociado aqui na B3 em São Paulo, não essa tela agora sim. E no Brasil, os nematóides são responsáveis por causar prejuízos de mais de 35 bilhões de reais nas lavouras todos os anos. Na cana-de-açúcar, o parasita interfere na longevidade e também na produtividade dos canaviais. Para tentar combater esse parasita, as empresas vêm lançando aí novas tecnologias. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o engenheiro agrônomo Thiago Dalworto. E é o que nós vamos ver agora. Tiago, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar sobre um problema que preocupa produtores rurais de todo o país, aliás, em diferentes regiões do mundo, inclusive, que é o nematóide. Nematóide é uma preocupação em diferentes culturas no Brasil? Eu que agradeço, Pulga. Nematóides é um problema bastante sério nas mais diversas culturas de importância econômica do Brasil. Segundo uma fonte da AgroLink, estima-se que o nematóide causa prejuízo na faixa de 35 bilhões de reais nas mais diversas culturas, né? No Brasil todo ano? No Brasil, todo ano. Então, esse aí é um estudo bastante sério, né, que mostra realmente o impacto que o nematóide traz para as mais diversas culturas. Agora, você conhece com profundidade o nematóide da cana-de-açúcar. Aliás, são duas espécies, né? Perfeito. Os nematóides em cana-de-açúcar causam danos bastante severos. Em cana-planta, isso depende muito de variedade para variedade. Há variedades mais susceptíveis, menos susceptíveis. Podemos chegar a ter danos de até 50% de produtividade, de redução de produtividade. Ou seja, é uma perda muito grande. É uma perda muito grande. Mas também, os danos causados pelos nematóides não se limitam somente à cana-planta, à cana de primeiro ano. E sim, você tem danos nas canas dos próximos anos, que a gente chama de cana-soca, que pode chegar até 30% de redução de produtividade. Porque o nematóide é uma doença de solo, né? É um problema de solo. Sem dúvida, o nematóide é um verme de solo. É um verme que ataca o sistema radicular.
Então temos duas principais espécies, como você mesmo citou, são os pratilencos e meloidógenes. Essas espécies diferenciam pelo modo de ação de ataque no sistema radicular. Ela causa lesões, que é os pratilencos, né? Causa necrose na raiz da planta, e a outra causa galhas, como se fosse bolas no sistema radicular. Uma espécie de batatinha, vamos dizer assim. Batatinhas. Isso dificulta com que a planta consiga absorver água e nutrientes para que ela consiga fazer fotossíntese, que é a fonte que ela faz seu próprio alimento, a forma que ela faz seu próprio alimento. Nematóide sempre foi muito difícil de controlar, em qualquer cultura. É difícil o controle ainda hoje? Não só nematóides, pulga, mas qualquer praga de solo, independente da cultura, é muito difícil, porque você precisa chegar no alvo, né? E o verme, as pragas, elas estão lá no solo. Então, sem dúvida, é difícil o controle. Contudo, há estratégias hoje no mercado que conseguem ter ação bastante interessante para o controle desse tipo de praga. Bom, você está aqui como engenheiro agrônomo da Stoller. Stoller. Bom, e a Stoller é uma empresa que tem produto para combater, ou pelo menos controlar o nematóide na cana-de-açúcar. Sem dúvida. Que produto é esse? É um produto biológico? Sim, a Stoller, recentemente, há uns 3 anos atrás, ela adquiriu uma empresa, uma startup da Universidade Federal de Viçosa. Essa empresa chamava-se Risoflora. E há 3 anos atrás a Stoller incorporou a Risoflora ao grupo Stoller. Essa empresa, ela estudou por mais de 15 anos um nematicida biológico à base de fungo. Esse fungo chama Poconia chlamydiospora e é um fungo que mostrou eficiência por mais de 15 anos para o controle desse verme, quando comparado com qualquer outro tipo de tecnologia. Ele ataca o nematóide? Sim, ele ataca o nematóide, ele ataca preferencialmente ovos, ele adora ovos de nematóide. Então ele tem o hábito de consumir os ovos do nematóide e tudo que tem dentro dos ovos. Isso é bastante importante, pulga, porque se você pensar que uma fêmea de nematóide de pratilencos, por exemplo, pode colocar de 120 a 150 ovos no solo, imagine altas populações de nematóide, o quanto de ovos que nós temos depositados no nosso solo. Agora, para aplicar esse produto, para introduzir esse produto no solo, é muito difícil, muito complicado? Não é muito complicado. Já se foi complicado no passado, hoje não é mais complicado você fazer o controle desse tipo de praga, por conta que você tem hoje tecnologias de aplicação que facilitam com que o produto chegue no alvo. Nós precisamos fazer com que o produto, qualquer tecnologia, chegue no alvo, né? E hoje você tem no mercado estratégias que cortam, no caso de cana-de-açúcar, cortam a soqueira, injetam o produto lá embaixo e aí sim o produto chega onde que ele precisa estar. Esse fungo se multiplica, vamos dizer assim, com facilidade no solo? Se multiplica com facilidade no solo. A partir do momento que ele está no solo e tem condição ambiental para que ele possa se proliferar, ele vai se proliferando sem problema nenhum. Agora, ele é específico para combater o nematóide de cana-de-açúcar? Não. Ele parasita várias... Ele é um fungo interespecífico, a gente chama. Ele parasita várias espécies de nematóide. Então, ele parasita as espécies de cana, mas também as espécies de outras culturas, como soja, como HF de modo geral, e outras culturas que a gente está estudando posicionamento. Tiago, controle de nematóide nunca foi fácil e o produtor rural sabe disso. E mais do que isso, sempre foi muito caro. Muitos desistiram de trabalhar em terra contaminada com nematóide ou com grande quantidade de nematóide por conta do custo. Esses produtos novos, essas estratégias novas, como da Stoller, esse fungo, é muito caro? Não, pulga, não é muito caro. Hoje é uma tecnologia completamente viável para o produtor. Cana-de-açúcar já se trata muitas áreas, estima-se que mais de 500 mil hectares de cana são tratadas com nematicidas de modo geral, não somente com a nossa tecnologia, mas com outras disponíveis no mercado. Então, o custo-benefício que essas tecnologias trazem para o produtor é muito grande e certamente propicia com que ele possa fazer um controle bastante eficiente do verme. Não é caríssimo a ponto de causar, vamos dizer assim, grandes estragos financeiros em quem tem esse problema? Não, não é caríssimo. Isso vale pode ter sido no passado, mas hoje em dia não é mais caro. Esse antinematóide, vamos chamar assim, né? Esse fungo, ele causa causa algum outro problema que traga preocupação para o produtor? Porque quando você introduz um fungo no solo, ele combate nematóide, mas ele traz alguma preocupação, necessidade de algum controle rígido? Não, muito pelo contrário. Ele é um fungo completamente benéfico para a cultura. Além de controlar nematóide, ele tem alguns efeitos interessantes, como se alimentar de matéria orgânica, disponibilizar alguns elementos para a planta, nutrientes, e a planta se desenvolve muito mais quando você utiliza a tecnologia. Então, assim, problema nenhum. Ele vai trazer muito mais benefício do que mesmo problema.
A Stoller tem disponível isso no mercado com facilidade para o produtor? Sem dúvida, a Stoller tem essa tecnologia disponível para o produtor nas mais diversos canais de distribuição que nós temos em todo o Brasil. Aqui em São Paulo também se acha nas mais diversas cooperativas que se tem aqui no estado, que realmente são os canais de distribuição para grandes comercialização de usina. Não há necessário treinamento sofisticado, grandes movimentações para usar o produto? É um produto técnico e nós da Stoller somos a empresa capacitada para auxiliar os produtores a utilizar esse tipo de tecnologia. Não há muito trabalho, não há trabalho nenhum para você aplicar a tecnologia. Sim, apenas alguns ajustes de compatibilidade, que isso nós temos totalmente dominados e podemos passar para os produtores sem problema nenhum. Bom, está aí uma alternativa para o controle de nematóide de cana e também de algumas outras culturas, como disse o Tiago para nós. Bom, Tiago Dalorto, agrônomo da Stoller, agradeço sua presença aqui. De olho na informação, tem solução para muito problema que antes nós não tínhamos. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você, voltamos ao programa. E por aqui o Mercado do Campo faz agora mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os fechamentos da soja e do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 6h03, horário de Brasília. E depois de várias altas consecutivas, o preço do trigo teve uma leve queda no indicador CPEA durante a segunda-feira, mas ontem já buscou uma recuperação dos preços. O trigo tipo pão ou melhorador no Paraná, como a gente acompanha aqui no painel. A tonelada do trigo estava saindo por R$ 641,22 depois da queda na segunda-feira. E ontem, no último levantamento do CPEA, passou para R$ 644,65. Isso é o trigo tipo pão ou melhorador no Paraná. É uma alta de 0,53% no dia e de 3,11% no acumulado do mês. Já o trigo tipo brando, no Rio Grande do Sul, no último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ele passou de R$ 571,63 a tonelada para R$ 579,08, uma alta de 1,30% no dia e de 1,86% no acumulado do mês. Já o trigo no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago, hoje ele teve alguns contratos em queda, como a gente acompanha aqui no painel, e outros em alta. Os contratos com vencimento em dezembro caíram quase 0,5% nesta quarta-feira, trazendo o valor de $4,22 o bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março caíram 0,11%, trazendo o valor de $4,40 o bushel. Contratos com vencimento em maio, esses tiveram alta hoje lá na Bolsa de Chicago, uma alta de 0,11%, com valor de $4,53 o bushel. E os contratos com vencimento em julho do ano que vem subiram 0,26% por $4,67 o bushel. O mercado ele vem buscando suporte no movimento de cobertura de posições e também nas piores condições das lavouras nos Estados Unidos. Isso favorece os futuros do trigo lá na Bolsa dos Estados Unidos, a Bolsa de Chicago. Mais uma vez, quem traz as informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, destacando agora a previsão para o centro-norte do país. As áreas de pastagens da região norte conseguem manter bom ritmo de crescimento. Isso principalmente na metade oeste da região nortista, onde a umidade do solo segue bastante elevada. A partir dos próximos 5 dias, a chuva ainda vai seguir bastante abrangente no centro-norte do Brasil. E ainda vai seguir chovendo com um pouco mais de intensidade entre Tocantins, Maranhão também, com acumulados de até 30 milímetros. Só que essa chuva não vai durar muito, porque a partir da segunda semana as chuvas voltam a perder intensidade aqui no interior do Nordeste, Tocantins e Pará também. As pancadas mais fortes, devido às instabilidades tropicais, vão voltar a migrar para a metade oeste da região norte. Então vão seguir mantendo a umidade do solo bastante elevada até pelo menos o terceiro período, até o dia 7 de dezembro. Chuva forte entre o Amazonas, Rondônia, Acre também, acumulados de 30 até 50 milímetros. Agora, na maior parte da metade norte do Brasil, principalmente aqui entre o Tocantins, Pará e também o interior do Nordeste, chuva mais fraca, acumulados baixos. Então, ao longo das próximas semanas, os pastos mais beneficiados da metade norte do Brasil ficam concentrados na metade oeste da região nortista,
Por conta das pancadas de forte intensidade e também frequentes, a disponibilidade hídrica do solo mantém bom potencial produtivo para as áreas de pastagens. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o realinhamento, a nova geopolítica e o realinhamento das estratégias nacionais foram assuntos debatidos no MS Agro 2017, que aconteceu esta semana em Campo Grande. Veja mais detalhes na reportagem de Miriam Valadares. Casa cheia durante mais uma edição do MS Agro. O evento, realizado na FamaSul, em Campo Grande, contou com a presença de produtores, pesquisadores e empresários ligados ao setor rural. Nosso grande interesse enquanto Sistema FamaSul Senar é compartilhar conhecimento e a partir desse princípio nós trazemos personalidade de renome nacional para poder colocar suas opiniões no momento que há uma necessidade muito grande de adequação por parte não só do produtor rural, mas também de toda a sociedade. A noite foi marcada pela palestra do economista Eduardo Gianetti, que abordou o tema A Nova Geopolítica e o Realinhamento das Estratégias Nacionais. O Brasil está saindo da sua mais longa e mais profunda recessão em 2017. 2018 deve ser um ano em que a economia volta a uma normalidade. Devemos ter um crescimento da ordem de 2,5% a 3%. Mas nós temos que pensar o caminho à frente, porque o que nós estamos vendo agora no Brasil é uma recuperação cíclica. Não é o crescimento sustentado, que depende de investimento, depende de um trabalho de melhoria da capacidade produtiva, formação de capital humano, infraestrutura. Para tudo isso nós vamos ter que fazer reformas que provavelmente ficarão a cargo do novo governo. Em relação à geopolítica, a mensagem principal é que o Brasil tem um enorme espaço a ocupar no comércio internacional. Nós estamos vendo um crescimento muito acelerado de economias emergentes, especialmente na Ásia, e o Brasil precisa descobrir os mercados que ele pode ocupar nessas novas economias emergentes que vão demandar produtos que o Brasil é capaz de fornecer. De olho no horizonte, é preciso estudar as estratégias para alavancar ainda mais o potencial produtivo de Mato Grosso do Sul. Primeiro que a gente entende que o agro tem um processo de transformação muito grande. Hoje a gente está falando de tecnologia, em agricultura digital, então a gente acredita numa modificação muito do agro. Daí a importância de nós, como política pública estadual, trazer esse conhecimento, seja para o acadêmico, seja para o produtor rural e para a própria instituição do governo. O governo também precisa se preparar para esse novo agro. Então acho que essa é a linha, a gente buscar conhecimento para que a gente possa estar preparado para essa nova revolução que está acontecendo no agro. E com a véspera do feriado nos Estados Unidos, o dia foi de poucas negociações hoje na Bolsa de Chicago. Mas as cotações vieram em alta hoje, influenciadas pela valorização do petróleo e também pela queda do dólar frente a diversas moedas emergentes. Os contratos para o milho que vencem em dezembro ficaram próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,07%. Nos últimos negócios, o valor para esse vencimento é de $3,45 o bushel. Contratos com vencimento em março, com valorização de 0,21%, por $3,57 o bushel. Contratos com vencimento em maio de 2018, alta de 0,2%, por $3,65 o bushel. E contratos com vencimento em julho do ano que vem, em alta de 0,26%, por $3,73 o bushel. Milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, teve um comportamento diferente. Operou em queda nesta quarta-feira. Os contratos com vencimento em janeiro do ano que vem caíram 0,69%, apresentando o valor de R$ 31,71 a saca no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor para a saca de janeiro é de R$ 31,80. Contratos com vencimento em março em queda de 0,54%, passando de R$ 33,49 a saca para R$ 33,31. Nos últimos negócios, o valor ficou ainda acima, R$ 33,50 é o valor para a saca para o mês de março nos últimos negócios. Contratos com vencimento em maio
queda de 0,31% por R$ 32,60, o valor da saca no ajuste atual. A soja, hoje na Bolsa de Chicago, também veio em alta, acompanhando aí a desvalorização do dólar, principalmente como um fator atuante aí na alta da soja. Os contratos que vencem em janeiro subiram 0,83%, com valor de R$ 9,97 o bushel. Contratos com vencimento em março, alta de 0,82%, por $10,08 o bushel, e contratos com vencimento em maio, uma alta também muito parecida, de 0,81%, com o valor de $10,18 o bushel nos últimos negócios. Para encerrar o programa de hoje, a soja no mercado futuro, BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, contratos de janeiro e de março, sem variação nesta quarta-feira. Os contratos com vencimento em janeiro apresentam o valor de $21,80 a saca no ajuste atual, e os contratos com vencimento em março permanecem por $22,05 a saca, também no ajuste atual. Com isso, eu encerro o programa de hoje, desejando para você uma ótima noite e lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde e eu espero por vocês, é claro. Tchau, tchau.